Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5 diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Pai, nós te glorificamos mais uma vez essa noite, pedimos a sua graça e a sua misericórdia sobre essa palavra, abra o nosso coração e o nosso entendimento, nós possamos ser alimentados pelo Senhor nessa noite, com o pão vivo, que vai alinhar a nossa alma, vai avivar a sua igreja e vai fortalecer o seu povo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, irmãos, pode se assentar, no nome de Jesus. Irmãos, essa carta de Timóteo, que Paulo escreve para Timóteo, como os irmãos já bem sabem, né? Ele estava preso em Roma, na sua segunda prisão, e já próximo à morte. Né? Ele já estava ali, são suas últimas palavras para Timóteo. E o intuito de Paulo aqui é orientar mesmo, que Timóteo fosse firme, que Timóteo não se desse ouvidos para as fábulas, que ele não fosse alguém sem forma diante desse mundo. Por mais que era jovem, Paulo queria que Timóteo reproduzisse o que ele ouviu em casa, diante daquilo que a sua avó ensinou, que a sua mãe ensinou, e que agora, como um corredor de uma disputa de 100 metros, né? Que por metragem em metragem ele tem que passar o bastão, naquele momento era Timóteo que estava recebendo o bastão das mãos de Paulo. Já que o próprio Paulo, ele tem em mente que ele não sairia mais da prisão, né? Que a morte dele já estava sendo iminente. Então, aqui Paulo está dando para Timóteo um incentivo, um mandamento e uma instrução muito importante do que é que Timóteo iria enfrentar. Se a gente pudesse colocar um tema nessa pregação, eu colocaria quando a verdade se torna insuportável. Amém, irmãos? O verso de número 3, né, que Paulo escreve, ele foi aqui, ó, porque virá tempo em que não sofrerão. Talvez na sua tradução tá, não suportarão a sã doutrina. E desde daquela época, Paulo já tinha em mente que nem todo mundo, irmão, ia suportar o torque da chave. Nem todo mundo ia suportar a pressão da liderança. Nem todo mundo iria suportar andar sobre as instruções divinas. Sempre haveria dessas pessoas que não suportarão, que não terão prazer, que não conseguirão ter firmeza diante a sã doutrina. E quando eu falo sã doutrina aqui, talvez na sua mente venha os vestidos longos, as saias longas, né? Assim, aqueles cabelos sem corte, que por vezes nós entendemos como doutrina, mas não é isso que eu estou dizendo. O que Paulo está passando para Timóteo não é esse tipo de doutrina, que para nós hoje, né, já é bem conhecido como usos e costumes, que cada igreja tem a sua. O que nós estamos falando aqui é da doutrina fundamental da palavra de Deus. Daquilo que para nós é base, tanto para quem está aqui no Brasil, cidade de Guaratinguetá, com esse tempo, com essa cultura, quanto para quem está lá na África, diante daquela cultura, daquele tempo, daquele governo. Tanto para nós quanto para eles, a doutrina, ela não muda. Somos ainda salvos pela graça, amém? Isso
por meio da fé, ao qual não vem de nós mesmos, e sim do Senhor. É uma doutrina básica da salvação do Espírito Santo. E isso é doutrina, que é pregado aqui, é pregado lá. O irmão que é crente aqui, ele também consegue ser crente lá. Amém? O resto, irmão, que muda é costume, é cultura. E isso cada país tem o seu. Mas isso não fere a primazia da palavra. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Não deixa se perder não, irmão. Por que que Paulo fala isso? Com o passar do tempo, as pessoas foram adequando os ensinos, foram transformando a palavra, foram, por meio de pensamentos, por meio de suposições, eles foram olhando para o público e adequando a mensagem conforme ela deve ser pregada. Mas é assim que é a ordenança? Não. Você voltar alguns versos, você vê no verso 2, que Paulo, ele orienta Timóteo a pregar a tempo e fora de tempo. Para corrigir, para redarguir, para exortar. Amém? Sempre mantendo em ordem o quê? A boa doutrina. Os bons costumes. Aquilo que é raiz da palavra de Deus. Não é somente quando é conveniente. Não é somente quando é agradável. Não. Porque hoje para o pregador ele preparar um sermão, mas é difícil. Se ele não for alinhado ou alienado com alguns partidos, ele fica assim, numa situação complicada. Porque ele não pode pregar, por vezes, sobre vício, porque tem um irmão lá que tem um problema com vício. Ele não pode pregar sobre adultério, porque tem um irmão lá que tem a irmã lá que tem problema de adultério. Ele não pode pregar sobre família, porque tem um outro irmão lá que tem problema familiar. Ele não pode. Ele não pode falar sobre criação do filho, porque tem um irmão lá que o filho dele é rebelde. Você vê, ele fica assim, ó, não, eu não posso ir por esse lado, porque ali eu pego o irmão lá na curva. Mas também não posso pregar isso, porque senão eu tiro aquele irmão da igreja, que ele é dodói, ele não pode ouvir. Não é isso que Paulo ensina para Timóteo. Timóteo, é a tempo e fora de tempo. Amém? Amém. Deu na linha, irmão, palavra nele. E a palavra não é nossa. Agora eu vou fazer uma comparação aqui que talvez para você nunca viu por esse lado. Imagina que no último dia, o verso de número 1 mostra que Paulo, ele chama Timóteo, ele usa uma palavra chamada, colocada como eu conjuro-te. Eu peço diante de Deus para você. Está vendo como é que o peso ele é maior agora? Que o chamado de Paulo para Timóteo é um chamado diante do Senhor. É como se ele falasse assim, meu Deus, vem cá, Timóteo, vem aqui, ó, diante de Deus, eu estou pedindo para você, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. E aqui eu abro um parênteses, porque pela falta de evangelismo do nosso meio, irmão, eu observo aqui às vezes que nem vídeo pronto a igreja tem colocado. Eu tenho feito ali tentado, né, diante de toda dificuldade, colocar alguns vídeos ali para a gente poder alavancar a palavra de Deus, para que as pessoas conheçam não somente o ministério, mas a Cristo. E às vezes nem esses vídeos curtos, fáceis de comunicar, a gente tem peito para pôr. Porque às vezes fica com vergonha, eu não sei o que acontece. Mas esse é um ponto. Imagina que naquele grande dia, diante de Deus, alguém que você tem por perto, que você nunca falou de Jesus para ele. Imagina naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ele olhar para você e falar assim, você sabia da verdade? Você sabia que eu estava errado? Você nunca falou isso para mim? Você nunca falou para mim que essa prática minha é errada? Você sempre esteve ali na igreja, você sempre ouviu a verdade, você nunca se preocupou de ler um versículo para mim? Por que você nunca fez isso? Aí você falou o que para ele? Ai, que eu fiquei com medo de você não gostar. É isso que você vai falar para ele? Diante da condenação eterna daquela alma, é essa frase chula que você vai dizer para ele? Ai, que eu fiquei sem graça? É que eu tive vergonha?
Então não é isso que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Coloque o dedo na ferida. Explique, mostre. O erro está aqui, irmão. Você está falhando aqui, irmã. Sua situação aqui, ó, não sou eu, a palavra não é minha. A bem da verdade, eu pouco me importo com a sua vida. Mas diante de Deus eu tenho uma responsabilidade espiritual que eu tenho que lhe dizer. Se você não mudar essas práticas, você vai ser condenado ao inferno. Então eu quero que você tenha responsabilidade sobre isso. Tem pessoas ao seu lado. Tem gente perto de você. Ah, irmão, mas eu tenho vergonha, eu fico meio receoso. Manda um vídeo, escreva um versículo, irmão, faça qualquer coisa, mas avise, alerte, pregue de alguma forma. Porque você não é somente um crente de banco, irmão. As pessoas estão te vendo aqui. O mundo te vê saindo de casa com a sua Bíblia. E eles esperam alguma coisa de nós, amém? Glória a Deus. Diante disso, Paulo, no verso 3, ele continua dizendo, ô Timóteo, vai haver tempo que as pessoas não vão mais suportar ouvir a verdade. E agora talvez ficou mais fácil a sua compreensão, né? As pessoas não podem mais ouvir, irmão. Se vir um tolo e falar a grama é roxa, você vai ter que falar assim, realmente é roxa. Porque se você falar assim, não é roxa, é verde. Intolerante, agressor, opressor. Não é assim? Já começa um show, você fala, não, peraí. A grama é verde, eu estou vendo que a grama é verde. Não, a grama é roxa. Não, a grama é verde. As pessoas não suportam mais ouvir o mínimo, irmão. Isso eu estou falando no modo geral. Agora vamos trazer para dentro da igreja? Vamos trazer para dentro da igreja? O tempo não é diferente. O tempo de Timóteo ele ainda teve contra ele apostasia, as pessoas não queriam saber mais de Deus. Né? Olha o cenário da igreja que Timóteo ele ia liderar. As pessoas, os mestres estavam infiltrando heresias, ensinos errados, e também existia um relativismo doutrinário e cultural. Sabe o relativismo? O que é certo para mim pode não ser certo para ele. Não existe isso. A palavra de Deus está numa verdade absoluta. Não é relativa. Ah, agora serve, agora não serve. Não. Ela serve em todos os tempos. E mesmo diante de tudo isso, um dos problemas que Timóteo iria enfrentar é que o evangelho seria trocado por mensagens agradáveis. Lembra que eu disse no começo? Aí eu não posso pregar sobre isso, sobre aquilo, porque ou eu vou ofender o irmão X, ou eu vou ofender o irmão tal. Tem um pregador que ele diz assim, ó, pregue a ponto de você obter dois resultados. Ou as pessoas se convertem ao evangelho, ou ela fica com raiva de você. Duas situações. Ou elas se convertem, ou elas vão pegar birra de você. Lá vem o chatão. Mas é o chatão que carrega a verdade. É a única coisa que eles vão poder falar de você. Não vão poder falar que você é negligente, não é assim? Não vão poder falar que você é mentiroso, não vão poder falar que você é falso. A única coisa que eles vão poder falar, lá vem o chato. Mas por que é chato? Não, porque ele só anda pela palavra. Mas não é o correto? Ele só fala da palavra muito melhor do que o que a gente tem hoje em dia, não é assim? Você conversa 2 dias com a pessoa, ela não lê um versículo, ela não fala de um minuto da palavra com você. Triste isso, né? Eu vou mandar, qualquer dia eu mostro para vocês o áudio meu com o irmão Mateus, irmão. É muito bom. É assim, é 10 segundos que ele começa, ô irmão, pai do Senhor, não sei o quê. Ô Rodrigão, é como diz a palavra, né? Você fala, esse aqui tá. É sempre assim. É como diz a palavra, é como Paulo escreve. Porque a pessoa está com o coração cheio da palavra. Então, qualquer coisa que acontece para ela, onde que ela vai? No bom tesouro. Eu falei, aqui a palavra de Deus se cumprindo aqui, ó. Por quê? Porque ele está a tempo e fora de tempo. Prega para crente, prega para ímpio, prega para que raça for. Deu uma oportunidade, ele está falando. Ele não quer saber porque é natural dele. Porque ele realmente busca no bom tesouro. As pessoas hoje, elas não têm suporte para a sã doutrina. A palavra suporte aqui não é simplesmente passar. Eu estou suportando, irmão, estou tranquilo. Não. É suportar um peso sobre ele. E falar disso, irmão, hoje, no nosso tempo, ele é complicado porque as pessoas relativizaram a graça de Deus. Como a salvação vem pela graça, eu não preciso fazer mais nada. E a graça de Deus não é isso.
A salvação, ela é ausência de participação, não é ausência de esforço. Nós não fazemos nada para participar da salvação. Ela é por graça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim você crê? Amém? Agora, já que recebemos pela graça, nós carregamos sobre nós o peso do quê? Da sã doutrina. Ô louco, irmão, será que é difícil a gente entender isso? Já que Cristo fez todo o trabalho, qual é a única responsabilidade que nós temos agora? Andar de acordo com esse trabalho iniciado. De acordo com essa doutrina, de acordo com a palavra de Deus. O que Deus falou que é errado, o que é certo é certo. Não está abrindo a mente dos irmãos? Essa doutrina, ela faz o quê? Ela confronta o pecado, ela exige arrependimento, ela nega o nosso ego. Isso é essa doutrina. O homem não tem participação em nada, acabou para ele. A vida que nós vivemos agora, como diz Paulo, nós vivemos a vida na graça do Filho de Deus agora. Nós não temos mais nada de nós aqui. Tem um dos pais da igreja, da era patrística ali, eu não lembro o nome dele, que falaram para ele assim uma vez, olha, se você não negar o seu Cristo, nós temos uns negocinhos para você aqui. Primeiro, nós vamos confiscar os seus bens. Aí ele falou, meus bens? Não tem como. Aí os guardas olharam para ele e falaram, não tem como? Ele falou, não tem como. Mas por quê? Porque está muito alto. Daí os guardas começaram a ficar meio chateados com ele, né? Ele falou assim, então tá, então nós vamos tirar a sua família. Ele falou assim, tirar minha família? Não, também não tem como. Por quê? Porque a nossa vida, ela é espiritual, nós somos ligados por Deus. Aí ele pegou, os guardas ficaram cada vez mais bolados com ele, mais chateados com ele. Aí ele falou assim, então tá bom, então nós vamos nós vamos te prender e vamos te deixar sozinho. Ele falou assim, não dá também. Porque ele prometeu que ele estaria comigo todos os dias da minha vida, que ele nunca me abandonaria e que eu nunca estaria só. Aí os guardas falaram assim, então tá bom, então nós vamos tirar a sua vida. Ele falou, também não tem como, porque a minha vida é eterna. Não dá, não tem como você tirá-la de mim. Minha vida é dele. Eu já morri há muito tempo atrás para esse mundo. Eu não tenho mais nada aqui. Vocês podem tirar o que for, que para mim não vai fazer falta nenhuma. Olha que conversão. Olha que alguém que suportou a sã doutrina, né? Que entendeu o que realmente é ser cristão no mundo de hoje. Isso aqui tá ali, ó. Tá com a doutrina aqui em cima, ele tá sossegado, irmão. Ah, mas tranquilo, pode fazer. Porque eu sei que é teu querido, eu sei que ele vai se levantar para julgar minha causa, eu sei que toda perca que nós venhamos até aqui, a recompensa no céu será muito maior, então faz o que você quiser. É como diz o Evangelho, né? Não podemos temer somente aos homens, porque eles só podem tocar o nosso corpo. Devemos temer a Deus, que além de tocar o corpo, pode condenar nossa alma para o inferno. Isso para nós, irmão, deve ter um peso de glória, porque isso é a sã doutrina. Aquilo que nos deixa arrojados, nos deixa fortes, firmes. Dependendo do que aconteça, não relativiza o pecado. Não, isso aqui é pecado para um, para outro não. Não, isso aqui a gente pode brincar, não. Só que a linha, hoje, nossa, ela está muito estreita com a do mundo. A linha da igreja, a linha do mundo, ela está aqui, irmão. Ó. Antigamente era o mundo e a igreja, não era assim? Você olhava de longe, ó, lá está o ímpio, ó, lá está o crente. Hoje não. Hoje é aqui, ó. O ímpio e o crente. Está perigoso demais essa aproximação mundana. Está perigoso, está muito próximo. João 3,19 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O mundo nosso hoje está assim. As pessoas não querem mais Deus. Não querem mais saber quais são as suas obrigações diante de Deus. Não querem mais saber o que Deus tem para elas como ordenança. Só que é assim, o que Deus pode me dar? O que eu ganho indo na igreja? Se eu for lá e buscar Deus no time, o que eu vou ganhar dele? O que eles querem, irmão, é conforto
sem transformação. Não, irmão, eu quero ir para a igreja, porque daí lá eu vou sair melhor, Deus vai me dar algumas coisas, Ele vai abrir as portas do céu sobre a minha vida, Ele vai mudar minha família, Ele vai trazer meu filho não sei da onde, vai libertar meu filho disso e daquilo. Paulo fala que aquele que espera em Cristo somente nessa terra é o mais miserável dos homens. Porque a mente dele está aqui, ó. O Deus dele não é aquele que carregou uma cruz. É aquele que traz uma escada. Não, você não precisa carregar a cruz, não. Cruz é pesado demais. Leva a escadinha que eu vou fazer você subir agora. É sempre assim. Você vai sempre ir para o próximo nível. Você vai sempre ter mais, porque Deus tem muito mais para derramar sobre a sua vida. Irmão, o evangelho não é isso. O evangelho é sobre renúncia. O evangelho é sobre confronto. O evangelho é sobre conversão de atitudes. O evangelho é sobre uma mudança radical de sentido. Você estava indo para lá, agora você vai para cá. Você se converteu do mau caminho. Você andava para lá. Você se converteu ao evangelho, agora você volta para cá. E me permita te dizer que nessa conversão, se você não encontrar com Satanás no caminho, é porque você ainda está indo na mesma direção dele. Agora você entende por que a luta é tão ferrenha? Ele não quer que você continue sendo a oposição. Ele quer que você continue no trilho do inferno. E o texto segue dizendo que aqueles homens, eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Você observa que a maior gama de pregadores hoje que arrastam multidões não são pregadores bíblicos. Não são. Não é quem chama o outro de raça de víbora, né? Não é quem vai lá e puxa mais um buraco do cinto, não. Quem arrasta multidões é aquele que fala manso. Eu vou dar só um teste para você, você vai fazer lá na sua casa. Quando você estiver lá rolando lá o feed do Facebook, do Instagram, dá uma olhada, bem julgador mesmo isso aí, em quem postou o vídeo e que vídeo postou. Faz isso. Ah, esse fulano aqui, ele é firme? Ele é firme. Então aí você vai lá e vê os tipos de vídeo que essa pessoa posta. De mensagens, né? Você vai ver que são Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né? Alguns vídeos do Paulo Júnior, uma coisinha ou outra do Luciano Subirá. São palavras que vêm, irmão, e deixam a gente tremendo e temendo pelo Senhor. Aí você vai ver que conforme vai mudando os personagens, aqueles que levam Jesus mais no banho-maria ali, eles gostam de ouvir quem? Um Tiago Brunet, eles gostam de ouvir um David Leonardo, eles gostam de ouvir essas palavrinhas, irmão, que é só para engambelar os outros. Sabe? É só aquele negocinho ali, ai que legal, nossa, tá aí, que não serve para nada. Não adianta, irmão, isso é só paliativo. As pessoas se cercam disso porque é conforme o que elas gostam de ouvir. São palavras motivacionais. Não fica triste assim hoje não, amanhã é um novo dia, e amanhã o sol vai brilhar para você, eu não sei o quê. Você nunca vê a pessoa indo na razão do problema. Ela quer sempre tirar aquele único fruto podre, mas não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ir lá no pé da árvore, na raiz, e falar, esse fruto aqui está podre, porque essa raiz aqui ela não está boa. Então eu preciso arrumar isso para que o fruto seja bom. Mas eles não pregam isso. Eles não querem saber da sua alma, eles querem saber do ganho. Ah, você vai ganhar, você vai ter, Deus vai fazer, isso e aquilo. Só lembre que o único que ofereceu ganho nessa terra foi Jesus, não. Foi Satanás. Se prostrado me adorares. Lembra como é que foi a tentação? Te darei os reinos, te darei isso, te darei aquilo, né?
E as pessoas estão aí. Se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Se você diz, não, irmão, a mensagem do evangelho é muito diferente disso. Primeiro que você já começa perdendo todo o seu orgulho já. Pra você começar a conversa. Você não é nada diante de Deus. Não é nada. Você acha que você é alguma coisa? É porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Eu não sou nada diante do Senhor. Ah, mas é porque eu tenho qualificação. Meu querido, se Deus não quisesse, nem a sandália do seu pé você colocaria. Não é assim? Dá uma dor de cabeça, para quem que você corre? Ai, Deus tem misericórdia de mim. Você já volta ao seu estado natural na hora. Não sou ninguém mesmo. Nossa, uma dor de cabeça já parou meu dia. Uma unha encravada aqui, pronto, já não consigo andar direito. Se Deus não segurar a sua mão, você não é nada, irmão. Se Deus não olhar para você com um olhar de amor, de misericórdia, não é assim? Eu vou ser o meu filho lá. Ó. Se eu não olhar por ele, ele sai nem andar sozinho. Não sai resolvendo nada sozinho. Tudo que nós temos do Senhor é por misericórdia. Então a primeira coisa que você perde quando você está sendo temente a Deus é esse orgulho aí, ó, esse nariz em pé, essa altivez. Então como é que é ganho? Eu ganhei. Não, tudo pela misericórdia do Senhor. Mas o evangelho de hoje não é assim. As palavras, os mestres, aqueles ao qual as pessoas iriam se cercar, eram conforme aquilo que agrada. O cabocão lá todo errado, ele está dentro da igreja, ele ainda está meio beldão ainda. Não é assim? Ele não é o primeiro culto dele não. Já está 5 anos dentro da igreja e ele ainda vem meio... E ele escuta aqui, mas Jesus te ama, meu irmão. Ah, mas Jesus me ama assim? Então, se ele me ama assim, não tem para que eu mudar. Não é assim? Se ele me ama dessa forma, se ele me ama, eu mesmo estando aqui todo errado, não é assim não. Você sempre entra em algum lugar, né? Você lê aquela frasezinha assim, né? Sorri, você está sendo filmado. Aí pegaram isso como forma evangelística e colocaram assim, ó. Sorrir porque Jesus te ama. Mas eu acho que o melhor seria chore, porque Deus está vendo os seus pecados. Não é sorrir que Jesus te ama. Chore porque Ele está vendo, está contemplando suas falhas. Elas estão nuas e escancaradas diante dele. Aí a pessoa vem para a igreja, tem hora que você, né, a palavra vem e desce a lenha em nós. Ao invés da pessoa ficar assim, esse aqui sou eu mesmo. Nossa, eu preciso acertar. Não, a gente ri. A gente ri. Como se... Esse aqui tá tudo certo. Vamos para frente. Não dá nada, não. E repare que o problema aqui não é a falta de pregador. Não é a falta. É o excesso de pregador conveniente. Cada esquina você acha um pregador, irmão. A seu bel prazer. Uma vez eu conversando com uma irmã e eu falei, ó, irmã, eu não vou fazer seu casamento. A senhora, né? Vamos... Eu não disse, né, com essas palavras, mas vamos colocar para a senhora... Se apruma aí, volta para o seu marido. Você, irmão, volta para sua mulher. Ah, mas já arrumaram o outro. Falei, então vocês ficam sozinhos. Mas cada um abandonou o seu lar, a sua casa, tá, e agora uniu os dois bonitos. Vocês vai lá, acerta a sua vida, porque eu não vou fazer o casamento com vocês, não. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque vocês vão achar quem faça. Até quem eu achei errado, que era errado, não quis fazer. Olha para você ver como que o negócio estava sério, Júlio. Até o rapaz que eu achei que andava errado, até ele achou absurdo e não quis fazer. Mas acharam. E acha, irmão. Para encher a igreja, as pessoas fazem de tudo. Para colocar uma pessoa sentada aqui, ó, tolera de toda sorte. Mas é assim que se enche a igreja? Articulando a doutrina, arrumando x, y, aturando, tolerando. Você já colocou uma maçã, uma laranja podre dentro de um saco de laranja? O que acontece? Não demora muito tempo, não. É rápido. A mensagem de hoje, ela não tem um critério que é a Bíblia, a santidade, a cruz, a pessoa de Jesus Cristo. Não tem mais. Arrependimento, confissão de pecado. Quantas vezes você já ouviu alguém falar que você tem que confessar os seus pecados? Diante de Deus. E dá nome. Se eu menti por mão lá hoje, lá, enrolei ele.
Rolei, passei ele para trás, estou errado, vou lá consertar com ele lá. Quando você escuta um negócio desse? Não, a mensagem de hoje ela é em cima de popularidade. Vou pregar, vou lá, vou levantar a igreja, todo mundo vai me conhecer e eu vou ficar famoso. Ela é em cima de autoestima. Autoestima, você imagina só, irmão, autoestima. Vocês mulheres aí, né? Você viu como é que é triste quando você passa a maquiagem sem tomar banho? De manhã? Você acorda com aquela cara toda inchada, toda estranha. Aí você vai lá assim, né? Começa a passar aquele reboco no seu rosto. Não é a mesma coisa do que quando você já está acordada, já tomou seu banho, já se arrumou. Aí você vai lá, é outra coisa. O que as pessoas estão fazendo é isso. Estão maquiando um negócio estranho. Tá tudo sem forma, mas tá lá, tem uma tintinha nele. Ah lá, ele é crente, ó. Que legalzinho. Ele dá um glória a Deus lá na igreja lá. Irmão do céu, o que é isso? Não dá certo. Não dá certo. Comece pelo começo. Vai na raiz, vai na alma. Trata isso. Aí quer cuidar da autoestima, cheio de pecado. Ai, mas eu tô ansioso. Pecado. Ai, mas eu tô aflito, tô não sei o quê. Vai lá, meu filho. Você não precisa de mais autoestima, não. Você precisa tratar isso aí. E quem é que trata isso? É o médico da alma. Aquele que sabe lidar com aquilo que ele mesmo fez, que é você. Paulo, quando ele pregava, não era a primeira vez que ele dizia isso para Timóteo, que era para pegar em tempo e fora de tempo. Ele falava assim, ó, Gálatas 1:10, procuro eu agradar a homens ou a Deus? Se o pregador fosse assim, a gente estava ó, bonitinho, tranquilo. Você prega, irmão, mas eu não gostei da sua palavra que você pregou, porque eu não gostei. Aí o pastor ele faz o quê? A gente sempre tem uma margem, você tem uma margem de segurança, de recuo, né? Se o irmão vem assim para você pega assim, até aqui, tá, mas a sua só é essa. Você explica. Mais do que isso, é como você fala assim, irmão, então você me perdoa aí pelo que eu falei, tá? Não era minha intenção te oferecer, me desculpe. Que desculpa, irmão? Que desculpa, você pregou a palavra? Se é por falta de a Deus, tchau. Ou se é por falta de tchau a Deus, mas você não pode aturar coisas erradas por meio, só para ter gente dentro da igreja. Só para falar que tem uma multidão. Jesus olha para a multidão, olha para eles, e cada um indo para o seu canto. Aí os discípulos estão ali também meio borocochô ali. O que Jesus fala para eles? Que desculpa aí que eu peguei pesado com a palavra. Eu sei que tem hora que eu... Não. Jesus falou, se você quiser ir também, ó, já vai já. Porque a preocupação do pregador não deve ser encher a igreja, mas é edificar as almas. É tratar as feridas por intermédio da palavra de Deus. Não o contrário. Aí eu não posso falar sobre isso, porque o dízimo do irmão ali é grande, e aí se eu falar isso para ele vai ficar ofendidinho e ele vai embora. Que vá. Quando o púlpito vira palco, a cruz sai do centro. Quando isso aqui para nós aqui, ó, o problema é a igreja, a gente tem que ter muita gente na igreja, né? Quando isso aqui vira o foco, a cruz já não vale mais. Porque na hora que você começar a pregar sobre a cruz, irmão, aí você vai ver que vai começar a fazer o meu rebuliço. O negócio começa a ficar meio agitado. Por quê? Porque é isso que ela provoca. Ela incomoda. Por isso que as pessoas não suportariam o peso da sã doutrina. Você começa, esse negócio tá machucando aqui. Mas é para machucar mesmo. E vai machucar mesmo. Vai ser incômodo, vai ser sofrimento. Por isso que Paulo fala para ele, Timóteo, sofre comigo. Se fosse um gostosinho, tranquilinho, com almofadinha, né? Igual os irmãos que vai pra academia e coloca a almofadinha aqui nas costas aqui. Se fosse bonitinho, gostosinho, era fácil. Mas a cruz de Cristo não tem isso aí, não. É a madeira seca mesmo. Não é, né, Silene? Se tá, se não tá, não tá. Não tem, irmão. E por que eu tô explicando isso aqui para vocês? Agora eu vou começar a pregar. Nós temos duas gerações aqui no mundo, no nosso mundo. E segundo as palavras do pastor Paulo Júnior, lá em 2014, 2015, ele disse assim, ó, nós estamos vendo
a pior geração de cristãos de todos os tempos. E aí me explicar aqui o porquê, né? Isso aqui eu fui, dentro aqui do contexto, eu fui dar uma vasculhada aqui. Você vai observar que os cristãos do primeiro século, eles viviam a fé perseguida. As pessoas eram mortas. Era normalzinho, irmão. Era tranquilo você ver alguém morrendo por meio da fé. Ah, morreu o filho do seu Zé lá. Por quê? Porque é crente. Ah, crente? Ah, então é assim mesmo. Como é que esse... falou que é crente, vai rodar. E os irmãos estavam ali. Uma era de ouro da igreja. A igreja cresceu, prosperou. Foi embora. Caíam ali. Era igual motoqueiro, irmão. Caíam lá, já viu um monte. Subiu. De onde que surge tudo isso? A fé cristã era coisa de louco. Matava um, o pessoal olhava e falava, morreu? Morreu pela fé? Já se convertia mais um monte aqui. Não, mas se ele morreu por isso, é porque esse negócio deve ser verdade mesmo. Não é assim? Não é essa frase que o apóstolo Paulo, ele diz que o filme sobre o apóstolo Paulo, não é isso que marca lá? As pessoas não morrem por aquilo que não acreditam? Eles viviam sob perseguição, eles não seguiam a Cristo por benefícios, mas por convicção de fé. Você segue a Cristo por quê, irmão? Não, eu não estou esperando muita coisa para esse mundo aqui não. Mas eu sei que a minha vida eterna está guardada em Deus. Convicção. Independente se vai ganhar, se não vai, se a provisão vai vir, se não vai, os irmãos estavam ali, na caminhada com o Senhor. Eles sabiam que seguir a Cristo podia significar prisão, perda de bens, rejeição familiar. Tem muitos casos de pessoas que foram rejeitadas, pais que foram excomungados das suas casas, filhos que sofreram perseguições de pai e de mãe porque se converteram. Aí até a morte. Mas o que eles faziam? Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá vendo? Qual era o foco? A palavra, a doutrina. E quando essas coisas estavam acontecendo, irmão, morte, perseguição, tudo fervilhando, esses irmãos estavam lá, perseverando na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Hoje não. Hoje qualquer coisinha que você faz, o irmão pronto, já não vem mais. Já não quer mais saber, já abandona, já não está mais nem azul. Como é que era a relação desses irmãos do primeiro século? Lembra que eu falei que são duas gerações? Estou falando da primeira ainda. A relação com Deus. Centrado na palavra, esses irmãos andavam e agiam e pensavam conforme a palavra. Se eu perguntar para você aqui hoje, não precisa responder, que eu não quero te expor, tá? Pode ficar tranquilo. Como que você se preparou para esse culto aqui? Segundo, eles eram sustentados pela oração. Quando aconteceu alguma coisa, como é que eles eram sustentados? Oração. Oração. Estava sempre em oração, em constante. Lembra quando Pedro foi preso? A igreja ficou em contínua oração. Hoje, quando alguém é preso pregando a palavra, mas também, né, com o que ele quer falar? Aí coloca, vai a igreja contra o irmão ainda. Virou coisa de louco isso, irmão. Eles tinham um relacionamento com Deus que era confirmado pela obediência, irmão. Que legal aqui isso aqui, ó. Como é que você sabia que aquele irmão era fiel, que ele era crente mesmo? Ele era obediente. A obediência era normal na vida dele. Ele constantemente estava em obediência à Santa Palavra. Ele era fortalecido pela comunhão. Os irmãos estavam sempre reunidos nas casas. Vocês estão entendendo, irmão? Não perca o foco, não. Ele estava sempre fortalecido com a comunhão. Ele estava sempre conversando. Talvez um ia na casa do outro, comer um bolinho de fubá. Irmão, lembra da palavra de ontem? Que bênção que foi. Que glória, que Deus fez lá. Nossa, aquela palavra foi embora, com a perna tremendo de medo. Mas aquilo lá gerou um temor no meu coração. Comunhão. E como é qual era o selo sobre eles? O sofrimento por amor a Cristo. Aquilo lá era o selo, selava, sofre comigo as aflições. Sofre comigo. Esse é o selo. Você sofre por Cristo. Eles não perguntavam assim, o que Deus pode me dar? Não. Como é que eu posso glorificar a Deus? O que eu posso fazer? Tenho que cuidar melhor da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, trabalhar melhor. Era assim a preocupação deles.
Agora. Agora. Ai, meu Deus. Que tristeza. Agora é o de hoje, irmão. De hoje é assim, ó. Começa que a fé deles, a fé que eles têm, ela é condicional e confortável, né? Só vou para a igreja se as cadeirinhas tiver assento, né? Só vou para a igreja depois tiver um cafezinho, tiver algum irmão que serve uma aguinha para mim no momento do culto. Se não tiver nenhum bichinho voando sobre a minha cabeça, aí eu vou. Eu vou para a igreja somente se não chover ou se não tiver muito calor. Ah, mas também não pode ter nada, né? Se alguém chegar em casa então, irmão, aí não tem como eu ir. Chegou. Assim. Assim acontece? Aí eu não... Aquele parente de longe, irmão, ele veio na minha casa, mas bem na hora que eu tava saindo, que eu fechei o portão, ele virou com o carrinho dele. Aí não tem como, mas eu falei, realmente, não tem como, né? Não tem. Oh, tristeza. É conveniente. Não tem transformação nenhuma. É assim, eu quero as promessas de Deus sem renunciar a nada. Quero que Deus cumpra a fidelidade dele, as promessas dele na minha vida, quero que ele abra as portas do céu, mas eu não quero ser fiel no meu dízimo, na minha oferta, eu não quero ser honesto, não, mas eu quero só que Deus, ele arma eu o quê? Eu estou com os probleminhas resolver, né? Deus tem que fazer para mim. É a fé de hoje, é a fé da nossa época, ela é regida dessa forma. Eles aceitam Cristo como Salvador, mas rejeita como Senhor. O que é um senhor? O senhor sobre a sua vida. É assim, ó. Eu compro você como meu escravo. Comprar minha esposa aqui como minha escrava. Comprei ela. Aí eu vou chegar para ela e falar assim, ó, aqui, ó. 7 horas eu quero isso, né? Às 8 você deixa um whey protein com uma batata doce para mim aqui que eu vou chegar, eu vou comer. Às 11h30 eu quero o almoço pronto, porque 12h30 eu tô saindo. Assim que o meu eu quero pãozinho na chapa, cafezinho sem açúcar, e à noite, às 8h30, 9h, que era janta. E em troca disso, eu vou cuidar de você. Vou te proteger, vou livrar do mal, você vai ter uma vida boa aqui comigo. Falei, tá bom, aceito. Aceitou como Salvador, amém? Vai ficar aqui protegidinho, guardadinho, bonitinho. E como Senhor também. Porque ela vai fazer o que agora? Ela vai obedecer às minhas ordens. Seria ideal, né, irmão? Mas ela é assim, é uma benção. Uma benção. Com Deus as pessoas são diferentes. Ai, Senhor, o Senhor me livra, o Senhor me salva, Sabrina, do inferno, da condenação, porque eu tenho medo do Satanás. Aí imagina ele com aquele garfo nas minhas costas. Ai, Senhor, eu não quero ir pro inferno. É quente lá. Pior que aqui. Quente. Eu não quero. Então o Senhor me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Aí Deus está te guardando, protegendo. Mas ele não é só o seu Salvador, ele é também seu Senhor. E como Senhor, ele tem ordens, meu filho. Ele tem ordenança para você. É uma mão que vai, outra que volta. Será que é tão difícil a gente entender isso? Que ele te salva, te livra, te protege. O que ele requer de você? A obediência na mão que vem. Amém? Isso é o ideal. Aceita essa geração? Não, ela só quer um Salvador. Mas o Senhor ela não quer. E quando o Evangelho confronta o pecadinho dela, ela se afasta. Ah, irmão, essa igreja é muito dura. Muito dura, palavra muito forte, o mundo já bate muito lá fora. Aqui a gente vem para se parecer. Se parecer não é aqui não, se parecer lá no shopping. Se parecer para lá. Tá todo errado que se parecer ainda, irmão. Tá todo torto e quer se parecer. E quer se parecer. A relação com Deus do mundo hoje moderno, ele é assim, ó, é superficial e emocional. Enquanto o primeiro século as pessoas apanhavam, sofriam, morriam, eram perseguidos pela própria família, pelo império, pelo diabo que fosse, hoje não. Ah, eu não estou bem, irmão, não posso ir na igreja hoje. É a relação com Deus, não é assim? Ah, eu não estou bem hoje. Hoje não dá para ir, irmão. Me desculpe, hoje não dá para ir. Ah, não estou bem. Dor de cabeça. Elas é uma relação mais baseada em experiências do que na Escritura. A Escritura fala, não deixem de congregar. Ah, irmão, mas eu estou sentindo que hoje
se eu for, vai chover na hora de ir embora. Então não vai ter como eu ir, porque eu não quero pegar chuva no hora de vir. É uns papinhos, irmão, pra boi dormir, que, nossa, Deus. Uhum. São irregulares na oração. É a geração de hoje. Não tem compromisso na palavra. São fracas no compromisso com a igreja. Nossa, que geração. O culto de domingo, quando lá vai, dá uma fortalecida. Culto de oração? Esquece. Culto de quarta, culto da semana? Esquece. São sensíveis à disciplina e avessa à correção. Ah, irmão, você falou assim, olha aqui, por favor, só limpa o pé na hora de entrar. Ah, pronto. Ah, tá me perseguindo. Ai, porque eu... Nossa, agora o demônio se levantou porque corrigiu eu. Ah, o que eu faço? Aí começa. Começa a postar no Instagram. Começa a postar... Não é assim? Eu tô falando que eu vou ver aqui, irmão? Não é assim? Começa a postar vídeos sobre tudo que é indireta no mundo. Ah, meu filho, não é nada disso, é só um pedido. Para que esse escândalo todo? Eu não sei se eu já contei isso aqui para você, mas se eu não contei, você finge que... Se eu já contei, você finge que eu não contei, tá bom? Faz cara de espanto. Esse tempo atrás eu estava conversando com uma mulher, ela trabalha aqui na FWF. Aqui. Ela falou que empregou uma mocinha lá. Mocinha dessa geração nossa. Aí... Ela foi lá do RH, entregou a camisa da empresa para a moça. Ó, aqui é a roupa da empresa, se troca e volta aqui. A menina foi, trocou, voltou, foi embora com a roupa. No outro dia ela voltou lá, ela cortou a camisa no meio. Eu gostei da cara de espanto que vocês fizeram. Cortou no meio. Daí a moça do RH chegou lá e falou, né? Falou, olha aqui, filha, não pode trabalhar assim. Né? Aqui a gente atende cliente e tal, não sei o que e tal. Isso. Ela pegou e falou, aí ela falou, vou te dar outra camisa, né? Você me dá essa e que você pode pôr. Olha pra você ver, irmão, como que é pisar em casca de ovo. A menina foi embora, no outro dia voltou com a camisa rasgada de novo. Cortou de novo. Ela falou assim, então, mas é que não tem como você trabalhar assim. Aqui você atende, FWF, mas carro grande, né? Aquelas caminhonetes, aqueles negócios. É atendimento de homem, né? Então não é aconselhável que você trabalhe assim. Então para mim não dá. Para mim não serve. E não sei o que, eu vou processar vocês. É perseguição. Irmão, era o 3º dia de serviço. É perseguição. É isso, é aquilo. Eles são sensíveis à disciplina e à correção. E sabe para quem que vai cair isso? Você está olhando para ele. É com isso aqui que eu vou ter que lidar. Que você vai ter que lidar uma hora com essa geração que não sabe ouvir nada. Que não sabe ouvir uma simples ordem, um comando. Ó, amanhã você tem que acordar às 7. Só começa depois das 9. Olha aqui, filho, amanhã vai sair para trabalhar, você arruma a casa, deixa arrumadinho aqui. A sua comida já está pronta, é só esquentar, você vai para a escola tranquilinho. Eu não vou arrumar casa nenhuma. Fico o dia inteiro no celular, vendo que não presta, depois fica com um monte de doença. Mas por que fica assim? São sensíveis à disciplina, são aversos à correção, não pode ouvir nada, que já se ofende, que já é isso, e que é muito, que não sei o quê, que é exagero. Não dá, irmão. Não dá. As pessoas não suportam o mínimo de doutrina. Só observe isso aqui também. A nossa oposição hoje, ela não está mais do lado de fora. Talvez daqui uns 5, 10 anos você vai dar peso nisso que eu estou falando para você. A nossa oposição hoje não é mais o governo, não é mais o Satanás, não é mais nada externo, é interno. Nosso problema é aqui, ó. É aqui dentro. As pessoas estão com falta de compromisso, porque não suportam a doutrina. Não se pode mais pedir o simples para as pessoas. O simples não se pode pedir mais. Enquanto que no primeiro século, na história da igreja, as pessoas morriam pelo evangelho, morriam por Cristo,
eram perseguidas, sofriam de toda sorte de mal sobre a vida delas, porque eles temiam a Deus. A de hoje, para as mulheres, por exemplo, você não pode pedir simplesmente para elas tamparem seus quadris, para elas taparem seus seios. Não pode mais. Ai, irmão, é legalismo isso. Ai, porque é cultural. Ai, eu vou... Não pode mais. Você vê lá a mulher cristã, ou que se diz cristã, e a ímpia. Estão iguais. Iguais. Você não vê diferença entre um e outro. Elas não são mais submissas, elas não querem mais ser piedosas, não querem mais ser exemplo para as mais novas. O mínimo que a palavra de Deus exige das mulheres, o mínimo. Então o problema está lá de fora? Não, está lá de dentro. É falta de obediência doutrinária, é falta de saber o que manda e desmanda a sã doutrina. E os homens então? Ô, desgraça! Quando Davi estava partindo para seus últimos momentos de vida aqui nessa terra, ele falou para Salomão assim: Salomão, só grava uma coisa, seja homem. Só isso. Para um bom entendedor, pinga a letra, né? Ordenança, que os homens amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Hoje os homens são covardes, fracos, muitos ainda são ímpios, disfarçados, são lobos em pele de cordeiro, marca a oração não vem, pro culto é uma luta. Tudo que se leva para o lado espiritual, irmão, não sabem nada. Sabe nada. Sabe conduzir nada. São uma vergonha. É um desserviço para a igreja o que muitos homens fazem. São agentes de Satanás dentro do reino de Deus. Está infiltrado aí, ó. Um monte de ímpio. Um monte de ímpio. Não sabe nada de doutrina. São joio, são lobos, são pedras de tropeço, são falsos, são hipócritas e são mentirosos. Não sabe nada de nada. Eles são aquele texto de 1 Samuel capítulo 4, verso 21, quando diz assim, ó: e chamou o menino de Icabod, ou Icabode, dizendo, de Israel se foi a glória. É o tempo que nós vivemos hoje. O tempo bom dos grandes avivamentos está escasso. Hoje é isso aqui, ó, acabou. É essa igreja que o mundo tem hoje. Fraca, fria, sem compromisso, sem oração, sem nada de nada. Você olha para os irmãos, um monte de povo aí, ó. É isso que Deus quer? Não. Deus quer compromisso. Será que vai ter que vir uma perseguição sobre a igreja para o povo acordar? Para voltar a frequentar as orações? Para voltar a chegar cedo no culto, dobrar o joelho para orar? Será que é isso que vai precisar? Quando a verdade confronta, ele fala, é legalista, irmão, eu vivo pela lei. Isso aí é a lei. Isso é a lei do Antigo Testamento, não sei o quê. Quando cobra a santidade, aí é exagero. Nunca serve, tá vendo? Ou é legalismo ou é exagero. Nunca serve. Mas Paulo é claro quando ele diz que isso é desvio da verdade. Eu gostaria que você se atentasse nessa noite para isso. Eles têm coceira nos ouvidos. É uma fé sem compromisso. É o desejo por novidade, por revelação, por promessa, por graça. O resultado disso, irmão, é que a verdade rejeitada é um erro abraçado. Ah, eu não aceito, isso aí para mim é muito. Então você vai criar alguma coisa. Se você não crê na verdade, você acha que você vai acreditar no quê? No erro. No erro. Você pode viver sem igreja, você pode viver sem isso, sem aquilo. Você vai começar a trocar as bases, como está escrito para Timóteo. Eles se desviarão, tirando os ouvidos da verdade e voltando-se às fábulas. Irmão, como é triste, irmão. Hoje, 9 horas da manhã, eu ouvi um rapaz que por vezes eu ouvi pregar. Sentado, bebendo dentro do bar. Eu fui na feira, voltei, ele estava lá ainda. Alguém que já foi participante, que já viu, já pregou, estava lá.
Você olha, você sabe, não está bem. Está bem. Já ouviu, já foi participante, mas em algum momento ele se desviou da verdade. Voltou a dar ouvido às fábulas. E sabe onde que fica essas fábulas? Dentro da sua cabeça. Tá ali. É só puxar a tampinha. Não adianta servir a Deus, não adianta ir para a igreja, nada muda, nada transforma. Tá aí dentro, irmão. É só você desviar da verdade que essa tampa ela faz a buf! Pronto, brota aquele monte de seta do Satanás na sua cabeça. A emoção governa, a experiência substitui a escritura. Não, mas sempre foi assim na minha vida. Mas não é isso que a escritura diz. Você está em Cristo, você é uma nova criatura agora. Não é isso? O eu sinto vence o está escrito. Está escrito. Não, mas eu sinto que não é assim. Mas o chamado que Paulo faz para Timóteo, e que eu faço para você, e que Deus faz para mim, não é ficar zangado. Tu, porém, se sóbrio. Suporta as aflições. Cumpre o seu ministério. Aos Coríntios, capítulo 4, verso 2, Paulo escreve que o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Que cada um seja encontrado fiel. Simples. Suportando essa doutrina, suportando as aflições, fiel. Senhor, o que o Senhor pediu, eu estou fazendo. É isso. Timóteo, você seja sóbrio. Viva de acordo com as convicções que estão dentro da sua mente, segundo a palavra de Deus. Seja firme, se alinhe com a palavra. E a conclusão que nós chegamos é que o problema não é a época. Ai, por que não? O pessoal de antigamente, o pessoal era mais quente mesmo. Não! O problema é o coração. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. E olha o que Elias fez. De certa forma, era como se tivesse escrito para a gente assim, que Elias era farinha do mesmo saco que nós. Mesma coisa, mesma matéria. E olha o que Elias fez. O que esses homens fizeram, irmão? Sendo a mesma coisa, vindo da mesma carne, tendo o osso, o olho, igualzinho você aí, ó. Comedor de arroz igual nós. Olha o tanto de coisa que eles fizeram. Olha como é que eles sustentaram a obra. Olha como é que eles se desgastaram e se deixaram desgastar por meio da palavra. Hoje não. Hoje qualquer pingo já tira a pessoa da igreja. O evangelho não mudou. O Espírito Santo não perdeu o seu poder. Hebreus 13:8 diz que Jesus ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O que mudou? Sua disposição para sofrer, seu amor pela verdade e o seu temor pelo Senhor. Isso que mudou.